ler uma mensagem para você essa noite, a palavra. Amém? O mais importante na vida do cristão, do crente em Jesus, amém? É o alimento. O alimento que traz a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus ele foi tentado por Satanás no deserto, depois de jejuar durante 40 dias. Amém? Certa vez o Senhor Jesus, a palavra fala que o Senhor Jesus ele teve fome. Depois de 40 dias. Ele teve fome. E o diabo chegou para o Senhor Jesus e falou assim, ó: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Olha lá. O Senhor Jesus falou assim, ó: nem de pão, nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. O que significa? O homem terá vida, não só com alimento físico, para o estômago, para o corpo, material. Amém? Mas o Senhor Jesus estava falando do alimento da alma, da fé, que é a palavra de Deus. Isso que traz o alimento verdadeiro. Amém? Às vezes você pode olhar para uma pessoa, eu até ouviu falar, uma pessoa jovem, uma pessoa bem de saúde, mas essa pessoa está com a alma ferida, está com a alma doente. Muitas dessas pessoas estão depressivas, estão desanimadas. Quando você vê uma pessoa morando na rua, um mendigo, um andarilho, você para pensar. E se você tiver a oportunidade, converse com uma dessas pessoas para você ver que o que faltou para essas pessoas não foi o alimento físico, não. O que faltou na vida dessas pessoas foi o alimento que traz a fé, que mantém a confiança, a força no coração, a esperança, é a palavra de Deus. Quando você olha essa pessoa falar, muitas dessas pessoas antes de viver essa situação, essa vida, tinham uma vida boa, tinha casa, tinha família, mas por causa de um problema que sobreveio, que aconteceu na vida deles, muitas dessas pessoas desanimaram e pararam de lutar. Por que desanimaram e pararam de lutar? Porque faltou alimento. Não alimento físico, faltou alimento espiritual, alimento da alma, que é a palavra de Deus. Amém? O que é o verdadeiro alimento, como o Senhor Jesus falou, não é o alimento físico, mas alimento que alimenta a nossa fé, que alimenta a esperança, que alimenta a nossa confiança, que os problemas que nós estamos passando hoje, logo nós vamos vencer, logo vai passar, e nós vamos vencer ele. Como o Senhor Jesus falou, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Se nós tivermos fé em Deus e confiar em sua santa palavra, nós vamos vencer também. Mas vamos vencer pela nossa condição física, pelos nossos conhecimentos? Não. Vamos vencer baseada nossa fé na palavra de Deus e no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós vamos vencer. Quem confia em Deus, quem se alimenta e se baseia na palavra de Deus, pode passar por problemas, pode passar por muitas dificuldades, muitas aflições, mas junto com Deus vence tudo, independente de que seja o problema. Diga glória a Deus. Se você tiver a Bíblia, abra agora no Evangelho de Marcos, Novo Testamento. Marcos, versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. O Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Primeiro veio Mateus,
Marcos capítulo 5, versículo 21. Tá bem? Marcos capítulo 5, 21. Página da minha Bíblia é 1305. A sua Bíblia pode ser página diferente, mas o livro é o mesmo. Depois de Mateus, o Novo Testamento aí, é Marcos. Mateus, depois Marcos. Marcos capítulo 5, no versículo 21. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Abre a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos nos alimentar agora da palavra. Amém? Você que tem a Bíblia, coloca a sua mão direita na Bíblia, na palavra de Deus agora. Você que não tem, coloque a mão nos olhos agora. Ó Espírito Santo de Deus. Pai, tens compaixão e misericórdia de cada um de nós, Senhor. Reconhecemos que somos apenas pó, barro e cinzas. Nós somos dependentes eternos do Senhor Altíssimo, Senhor Jesus, Mestre. Tudo que vinha a ser falado, Senhor, hoje, seja dirigido, ensinado pelo Senhor. Pelo poderoso nome do Senhor Jesus, revela a tua vontade, Senhor. Venha de encontro à necessidade do teu povo, da tua igreja. Nós precisamos do Senhor. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, Pai. A direção, a revelação. Fala com o teu povo, fala com cada um de nós. Pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, em graças a Deus. Olha lá. Marcos capítulo 5, versículo 21 fala assim, o título é o pedido de Jairo. Amém? Nessa história que nós vamos ler aqui, fala de um homem muito poderoso, um homem que tinha muita autoridade no tempo dele. Amém? Nessa história, Deus vai revelar para cada um de nós, independente da sua condição, amém? Todos precisam da ajuda da misericórdia de Deus. Amém? Coisas que podem melhorar a vida do homem. Amém? Um exemplo. Se uma pessoa recebe uma notícia que no exame consta uma enfermidade maligna. Amém? Uma pessoa que tem bastante dinheiro, tem bastante condição, o que ela vai fazer? Ela vai usar todo o seu dinheiro para tentar curar. Mas tem doenças que não tem cura. Tem doenças que podem melhorar a sua situação física. Amém? Todos precisam da misericórdia de Deus. Precisam do perdão de Deus. Amém? A pessoa que tem dinheiro, o seu coração, a sua força no dinheiro, quando perde o seu dinheiro, muitas pessoas se matam, tiram a sua vida. Se você fizer uma pesquisa, lá no Japão, um país de primeiro mundo, e onde muitas pessoas têm muito dinheiro, são muito ricas, muitas dessas pessoas, com seu dinheiro, a sua condição material, muitos se matam. Tira a sua vida. Por que tira a sua vida? Porque põe o seu dinheiro com o seu Deus. Põe o seu dinheiro com a sua única chance de ter vida. Nós que somos de Deus, se nós temos algo ou não, nós permaneceremos confiantes e crendo na palavra de Deus. Amém? Quando o Senhor Jesus ele falou, certamente eu estarei contigo todos os dias. O Senhor Jesus, ele estava falando para cada um de nós, olha, independente se você for rico, se você for pobre, se você for bonito ou você for feio, se você fizer a minha vontade, estarei com você. O Senhor Jesus não olha o exterior como olha o homem. Tá bem? O Senhor Jesus não olha o exterior, como a palavra fala,
quando eu estava lendo ontem, como alguns dos fariseus foram se batizar com João Batista, muitas pessoas que estavam crendo na pregação da palavra de Deus, amém? Estavam batizando através do batismo de João, batismo de arrependimento. Glória a Deus. E a palavra fala que vieram alguns fariseus, vieram se batizar. João Batista olhou para aqueles fariseus e falou assim, ó, raça de víboras, raça de cobras, malditos, viesse aqui para se batizar? Ele falou assim, ó, primeiro, produza frutos dignos de arrependimento. Olha que coisa maravilhosa. O que nós temos que fazer? E João Batista estava falando, primeiro, as suas atitudes têm que agradar a Deus. Nós temos que ter atitudes que venham alegrar o coração de Deus. Tem que haver esse desejo dentro do nosso coração. Atitudes que queiram agradar a Deus. Uma coisa é você conhecer a palavra de Deus e falar, e confessar, e até encher o coração e falar assim, ó, eu 2, 3, 4, 5 vezes, de capa a capa. Mas isso não significa nada diante de Deus. O que vale, como o Senhor Jesus falou, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Nós temos que ser humildes e reconhecer que nós precisamos da misericórdia e do perdão de Deus. Nós precisamos melhorar a cada dia mais. Diga glória a Deus. Amém? A palavra fala assim, ó, Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E chegou a ele dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés. Olha que coisa maravilhosa. Jairo era rico. Ele era rico, ele tinha muito dinheiro. Jairo tinha muitos empregados, tinha muitos servos. Jairo era um homem de autoridade, de respeito na época dele, na época do Senhor Jesus. Amém? Mas a primeira coisa que ele fez, quando ele chegou perto do Senhor Jesus, a primeira coisa que ele fez foi se prostrar, ele se inclinou. Ele se inclinou diante do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Jairo era um dos principais da sinagoga. Jairo era uma pessoa muito respeitada. Amém? Jó conhecia as Sagradas Escrituras. Jó conhecia a lei de Moisés, a lei mosaica, que ensinava para as pessoas. O problema que ele estava passando, ele sabia que ninguém poderia fazer nada a não ser Deus. E Jairo cria e tinha fé que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, que ele é o único que podia salvar e livrar ele daquele sofrimento, daquele problema que ele está passando. Amém? O que significa? Independente do que nós temos, ou sabemos, ou conhecemos, isso não significa nada diante de Deus. Porque a sabedoria, o conhecimento, a riqueza, a glórias está na mão do Senhor Jesus, está na mão de Deus. Riquezas e glórias está na mão de Deus. Assim, olha, eu tenho várias faculdades, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado. Olha, isso não significa nada. Graças a Deus, uma pessoa tem tudo isso de conhecimento. Amém? Mas o momento que essa pessoa mais precisar, quando o problema, a tribulação vier sobre a sua vida, sobre a família, aquele conhecimento não poderá fazer nada por ele. Não. O único que poderá fazer alguma coisa é através da fé. A fé baseada na palavra de Deus e no nome de Jesus. Amém? A fé. O que pode mudar a situação quando o médico não possa fazer mais nada por você e pela sua família?
Esse problema que você está passando, esse problema financeiro, não poderá fazer mais nada, ninguém vai poder ajudar, o banco não vai poder ajudar, o seu familiar não vai poder ajudar. Quem vai poder ajudar então? Somente a mão de Deus, através da nossa fé. O que nós temos que fazer então? Colocar Deus na parede e cobrar? Jamais. Sabe de onde Deus nos formou? Deus nos formou do barro, do pó. Se você soubesse a insignificância do homem, a pequenez. Hoje aqui, amanhã não estaremos mais. Estamos de passagem nesse mundo, igreja. Você que está ouvindo a mensagem, lê isso. Nós, eu e você, todos nós, estamos de passagem. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Mas como o Senhor Jesus, ele fala, mesmo disse, está escrito nos evangelhos, eu vou para o Pai, mas eu prepararei morada para vós outros. O que o Senhor Jesus falou? Olha, eu estou falando com vocês aqui, meus discípulos, mas em breve eu não estarei mais com vocês. Eu voltarei para o Pai da onde eu vim. Vocês estarão aqui por um tempo, mas quando vocês não estiverem mais aqui, vocês estarão do meu lado, porque eu vou preparar a morada para vocês também. Que coisa gloriosa. Diga glória a Deus. Amém? O homem, ele pode até pensar, olha, eu tenho esse dinheiro, eu sou muito rico. Ilusão. Ele vai deixar tudo para trás. Vai deixar tudo para sua família. Muitas vezes o seu dinheiro que ele deixar vai destruir, vai separar a sua família, porque os seus filhos, seus familiares vão brigar por causa do dinheiro da herança. Amém? Mas Deus não ensina isso. Não, Deus não ensina isso no nosso coração. Deus, o que ele ensina? O que ele ensina? Que nós temos que colocar ele em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Diga glórias a Deus. Amém? Quando Jairo viu o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele fez, ele se esvaziou. Ele se esvaziou e reconheceu assim, eu sou um publicano. Eu sou um fariseu. Sou mestre da lei, sou um dos principais da sinagoga. Mas esse conhecimento, essa autoridade não vai poder fazer nada por mim e pela minha família. A primeira coisa que ele fez, ele se prostrou, se humilhou. Quem se reconhece que aquele que está de pé é maior. Quando Jairo se prostrou diante do Senhor Jesus, ele reconheceu o Senhor, ele reconheceu que o Senhor é maior. Por isso me prostra diante do Senhor, reconheço. Me ajuda, Senhor. Olha, nós devemos fazer isso, nos prostrar diante do Senhor Jesus. Dobre o seu joelho e coloque o rosto no chão. Se humilhe diante do Senhor Jesus. Amém? E reconheça que Jesus é maior. Nós somos pequenos. Nós precisamos da ajuda, da misericórdia, do perdão de Deus. Porque só o sangue de Jesus pode perdoar-nos de todos os nossos pecados. Diga glória a Deus. Continuando, fala assim, ó. Versículo 23 fala assim, ó. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, minha filha está morrendo. Vem e ponha as mãos sobre ela, para que seja salvo e viverá. Jesus foi com ele. Olha a lição de Jairo. A primeira coisa que ele fez se prostrar e se humilhar. Ele se humilhou diante do Mestre, do Senhor Jesus, do Filho do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Ele falou insistentemente, e suplicou: minha filha está morrendo, Senhor, vá até ela. Olha, devemos fazer isso. Devemos nos prostrar diante do Senhor Jesus e insistir. Mas não insistir com arrogância. Insistir cobrando Deus. Não, humildemente. Humildemente. Antes do Senhor Jesus ele ser crucificado, qual foi a lição que ele deixou para os discípulos? O que ele fez? O que ele fez? Ele pegou uma bacia de água, amarrou uma toalha na cintura, se ajoelhou
diante do discípulo, o que ele fez? Começou a lavar os seus pés. Olha a lição de humildade. O discípulo que deveria lavar os seus pés, porque Jesus é o mestre, o Messias, o Filho do Altíssimo. O que ele fez? E com os pés dos discípulos, lavou os pés dele e enxugava com a toalha. Que coisa maravilhosa. Olha o exemplo. Nós devemos fazer isso, ser humilde e implorar a Deus, pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia da minha família, guarda a nossa vida de toda praga, de toda maldição, de todo vírus maldito. Senhor, tem misericórdia e compaixão. Foi isso que eu fiz. Jairo se esvaziou da autoridade, ele não quis nem saber o que as pessoas iam falar e deixar de falar, porque havia muitas pessoas ao lado dele. Ele se prostrou diante do Senhor Jesus e se humilhou: Senhor, vá até a minha casa, porque a minha filha está morrendo, Senhor. E põe a mão sobre a cabeça dela, que ela vai viver, que ela viverá. Que coisa gloriosa. Já tinha muita fé. Já cria que Jesus era o Filho de Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, que Jesus tinha poder para curar. Amém? Pulando um pouco, resumindo, o versículo 35 do mesmo capítulo. Versículo 35. Olha, no mesmo capítulo. Depois que Jesus foi com ele, acompanhou Jairo. Por que ele acompanhou Jairo? Porque Jairo se humilhou e pediu a misericórdia e a graça de Deus. Sabe que não existe mais ninguém bom. Não existe ninguém mais bondoso, misericordioso, longânimo, compassivo, amoroso do que Deus. Não existe. Você imagina só, o ser humano, a vida toda, só faz coisa errada, faz muitas besteiras. Mata, rouba, engana, espanca. Aí ele vem diante de Deus e fala assim: Senhor, eu me arrependo, Senhor. A partir de hoje eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero fazer o que é certo, o que é direito aos teus olhos. Senhor, me dá esta chance, me dá essa oportunidade de fazer o que agrada ao Senhor. Como Deus é maravilhoso. Sabe o que Deus faz? Sabe o que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus estende a mão sobre a cabeça da pessoa e perdoa essa pessoa de todos os pecados. Existe alguém mais bondoso? Existe alguém mais amoroso, mais bom, misericordioso, longânimo do que Deus? Não, não existe. Só Deus é bom. Aí o Senhor Jesus dá a oportunidade para uma pessoa assim fazer o quê? Fazer o que é bom. Não roubar mais. Não sequestrar mais. Não viver mais na imundície, na prostituição, no engano. Fazer o que agrada a Deus. Quem faz isso? Só a misericórdia e a graça de Deus. Só o sangue de Jesus poderá dar oportunidade para uma pessoa assim. Amém? Diga glória a Deus. Versículo 35 fala assim, ó, continuando. A mensagem, a palavra. Presta atenção, fala assim, ó. Acompanhe na sua Bíblia. Você que não tem, preste atenção. Fala assim, ó. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Olha que palavra. Você que tem filhos, você que tem netos. Amém? O que você se preocupa mais? Amém? Não é com a sua família, com os teus filhos? Sim ou não? Você imagine só a situação desse pai de Jairo. Os servos empregados dele chegaram para ele e falaram assim: Jairo, não incomoda mais o mestre não. Por que não incomoda mais a ele? Porque a sua filha morreu. Não tem mais nada para fazer por ela. Muitas vezes são essas as palavras que nós ouvimos, que entram nos nossos ouvidos. Muitas pessoas chegam para você e falam assim, ó, esse problema que você está passando não tem jeito. Esse problema de saúde que você está passando aí não tem jeito. Esse problema financeiro que você está passando aí, ó, não tem jeito.
Esse problema familiar no seu casamento, na sua família, que você está passando, não tem jeito. Essa tristeza, essa angústia te dizendo, não tem jeito. Muitas vezes as palavras que nós ouvimos são essas. Amém? Palavra de desânimo. Palavras que venham tentar desanimar, abalar e entristecer a nossa confiança, a nossa fé no nosso Deus. Mas nós não podemos dar ouvido a essa palavra. Nós temos um Deus que é vivo, um Deus que disse, amém? Na palavra, está escrito na palavra, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano de homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, se você tem fé em Deus, não dê ouvido a palavra negativa. Crê em Deus, porque maior é Deus na sua vida e você vai vencer em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Continuamos a falar assim no versículo 36, ó. Olha lá, que Jesus falou. Versículo 36. Mas Jesus, quem está falando é Jesus aí, ó. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Deus tem poder para fazer isso, fazer milagre. Você crê em milagres ou não? Se você não crê em milagres, não adianta você ter fé em Deus. Deus tem poder para fazer milagres. Deus tem poder para fazer maravilhas. Deus tem poder para ressuscitar mortos, para salvar e transformar, para abrir portas grandes. Se você crê em Deus, você tem que crer em milagres, poder para fazer milagre através da sua fé. Através da fé. E através do nome de Jesus, você tem que crer em milagres, que Deus tem poder para fazer milagres. Amém? O Senhor Jesus disse, sem atender, sem dar atenção, sem dar ouvido a tais palavras, disse a Jairo. O que ele disse? Versículo 36. Mas Jesus, sem acudir, sem dar atenção, sem ligar a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. É isso que o Senhor Jesus ele fala para cada um de nós. Olha, não tenha medo desse problema que você está enfrentando. Tenha fé em Deus. Crê somente. Quem poderia fazer coisa por Jairo? Fala para mim o nome de uma pessoa que ressuscita mortos aí. Só Jesus, só o Senhor Jesus. Mas Jesus ele falou assim, ó, Jairo, não tenha medo, não temas, não tenha medo. Não dê atenção à palavra negativa. Não dê atenção de palavra de derrota, palavra de desânimo. Repreenda essa palavra em nome de Jesus. Essa palavra é de Satanás. Você vai vencer, você vai ver a sua filha de novo. Por isso que Jesus falou. Quem estava diante de Jairo não era qualquer homem, não. Não era um profeta. Não era Elias. Não era João Batista, como muitas pessoas falaram. João Batista ressuscitou dentre os mortos. Não. Quem estava diante de Jairo era o Filho do Deus Altíssimo que veio ao mundo. Estava na glória do Pai. Mas ele desceu aqui, a este mundo, esse mundo podre, esse mundo de maldade, de sofrimento, de mágoa, de ódio. Amém? Para fazer o quê? Para anunciar o evangelho da salvação e ser sacrificado como um perfeito sacrifício de Deus. Amém? Quem estava diante de Jairo era o Filho do Altíssimo. O Filho do Deus Altíssimo, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou assim, Jairo, não liga para o que essas pessoas estão falando, não. Não tenha medo. Creia somente. Creia somente em mim que você vai ver a glória de Deus. Diga graças a Deus. Continua a falar assim, versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João, os discípulos. 3 discípulos. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. O que o ser humano pode fazer por uma família, um pai que acaba de perder a sua filha, seu filho querido? Só o quê? Meus sentimentos. Só pranto, choro, tentando o quê? Consolar a perca da sua filha. Amém?
Quando Jesus viu lá, muitas pessoas estavam chorando, se lamentando do lado do corpo da menina. Amém, igreja? Estava lá, se lamentando. O ser humano não pode fazer nada. Quem pode fazer milagres é a mão de Deus através da fé, através do nome de Jesus. Amém? Versículo 39 fala assim, ó, ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Você imagina só o Senhor Jesus chegando no verão, vendo o corpo da criança lá. Amém? E as pessoas do lado do corpo daquela criança chorando, se lamentando. Amém? Jesus falou assim, ó, por que vocês estão em alvoroço? Por que vocês estão agitados? Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão tristes? Olha que palavra. A criança não está morta, mas está dormindo. A morte para Deus é como um sono humano. Por que isso? Porque os olhos são diferentes. A morte para Deus é como um sono. A morte para o ser humano acabou tudo. Mas a morte para aos olhos de Deus é como sono. Por que como sono? Nós dormimos o quê? E acordamos no mundo espiritual. Jesus estava falando assim, ó. Essa menina aí está dormindo. Por quê? Porque eu tenho poder para ressuscitar ela. Jesus tinha essa certeza que ele tinha poder dado pelo Pai, autoridade dada pelo Pai e ressuscitar aquela criança. Por isso que ele falou. Ela está dormindo. Essa criança, ela não morreu. Apenas ela está tirando cochilo e tal, o quê? Está dormindo. Ela não está morta. Você imaginou as pessoas ouvindo isso? As pessoas começaram a rir, começaram a zombar, começaram a falar, o quê? Esse homem está louco. Mas Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus ele sabia. Porque ele tinha fé. Ele tinha autoridade para ressuscitar aquela criança, aquela jovem dos mortos. Só Deus tem poder para isso. Diga graças a Deus. Continua a falar assim, versículo 40. Olha lá. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram, entrou onde estava. Os 3 discípulos estavam com Jesus. Tomando-a pela mão, ele pegou pela mão, disse, Talita cumi. Isso é em hebraico. O que quer dizer? Menina, eu te mando, levanta-te. Quem tem autoridade para fazer isso? Hã? O Senhor Jesus chegou diante lá no velório, mandou o quê? Falou assim, ó, olha, a criança está dormindo, ela não morreu, todo mundo começou a rir, zombar dele. Esse Jesus lá, esse mestre, esse profeta tá louco, ele tá falando só besteira. Lá, a gente tá vendo que ele tá morta. Jesus falou assim, sai, Jesus tirou todo mundo de lá. Só ficou o pai, a mãe e os 3 discípulos que estavam com ele. Chegou perto da criança, chegou perto dela, segurou na mão. E falou o quê? Menina, eu te mando, levanta-te. Quem tem autoridade para fazer isso? Se fosse homem, eu falar o quê? Menina, em nome de Jesus, eu te peço, levanta. Jesus falou o quê? Pegou na mão. Menina, eu te mando, levanta-te. O que aconteceu com aquela criança? O Filho de Deus falou. Deus tem poder e autoridade através da palavra dele? O poder e a autoridade está na palavra de Deus. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Ela não teve nenhuma sequela, não. Ela não foi paralítica de um braço, de uma perna. Quando Deus ele toca, Deus ele faz perfeito. Deus ressuscitou aquela criança lá e fez tudo novo. Deus tem poder para fazer isso. Deus ele fez com Lázaro. Deus fez com muitos antigos. Fez com essa menina também, a filha de Jairo. Ela estava morta, mas quando a mão de Deus toca, ele faz nova todas as coisas. Amém? Versículo 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Ela fala até a idade da menina, tinha 12 anos. Tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse.
e mandou que dessem de comer a menina. A menina estava perfeita. Diga glórias a Deus. O que Deus ele fala através dessa palavra? Não tenha medo do problema que você está enfrentando agora. Crê em Deus. Creia na palavra de Deus e no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Você vai vencer. Maior é Deus que está na nossa vida do que os nossos problemas. Não desanime. Amém? Se consagre e se santifique ao Senhor. Ore, jejue e busque a Deus de todo o seu coração. Se alimente. Repreenda toda a voz de Satanás. Se alguém chegar para você do seu lado e falar assim, ó, você não vai conseguir, repreenda. Você não precisa brigar, xingar, não. No seu pensamento você vai falar assim, ó, tá repreendido em nome de Jesus. Deus vai ter misericórdia e vai me ajudar. E Deus vai te ajudar e vai honrar sua fé em nome de Jesus. Amém? Não dê ouvido a palavra negativa, a palavra de desânimo, a palavra de morte. Não. Dê ouvido e creia na palavra de Deus, porque Deus vai honrar e vai abençoar a sua vida e você vai vencer. Independente do problema que você tem enfrentado, maior é Deus. Amém, igreja? Maior é Deus na nossa vida. Não olhe o tamanho do seu problema, olhe o tamanho do Deus que nós cremos, o Deus que criou e formou os céus e a terra. Você crê nesse Deus ou não? Crê ou não? Ou você já desanimou, perdeu a sua fé? Não desanima, não perca a fé. Olha o exemplo daquela viúva pobre que os evangelhos falam. Amém? Que todos os dias aquela viúva pobre estava juiz iníquo, juiz pecador, e falava assim, julga minha causa contra o meu adversário todos os dias. Ela estava lá batendo, ela batia. Ó juiz, julga minha causa contra o meu adversário. O que o juiz falou? A palavra fala, está escrito. O juiz pensou consigo. Eu vou julgar logo essa causa dessa viúva, para que essa viúva pare de me importunar e me deixe em paz. Jesus falou assim, ó, olha o exemplo dessa mulher. Quanto mais o seu Pai Celestial nos dará boas coisas àquele que pedem. Amém? Nós devemos orar sempre e não esmorecer, não desanimar. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare de consagrar e santificar Deus, porque Deus ele vai honrar. Não confie em homens. Deus ele vai honrar e vai abençoar a sua fé pelo poderoso nome de Jesus, porque Deus é fiel. Se Deus ele prometeu, ele vai cumprir em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode fechar a Bíblia, a palavra agora. Deixa do seu lado agora. Eu quero fazer uma oração por você. Por que oração? Porque a palavra fala a respeito da parábola do semeador. A palavra de Deus é a semente. Amém? E o nosso coração é a terra. Eu vou pedir para que essa semente que foi semeada nos nossos corações, ela venha dar muito fruto. E esse fruto permaneça na nossa vida para abençoar a nossa vida e toda a nossa família também. Amém? Eu quero que você fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Coloque a mão no coração. Eu quero pedir para que Deus venha dar crescimento à semente semeada no seu coração. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ore em favor dessa pessoa que ouviu essa mensagem vinda do Senhor. Pai. Que essa semente venha dar muito fruto na vida dessa pessoa. Venha crescer, venha produzir com a palavra 100 por 1. E cada vez mais o Senhor venha abençoar o teu povo, Senhor. Fortaleça, ó Espírito Santo, Deus, da força, da sabedoria. Abra os olhos espirituais, Pai, em nome de Jesus, para que essa pessoa vença. Para que essa pessoa não dê ouvir palavras, palavras negativas. Não tenha medo, mas crê somente na tua palavra. Que todos sejam abençoados, que a semente produza e seja abençoada, Senhor. Esse fruto permaneça na vida de todos. Eu determino todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Creia. Que a mão de Deus já tocou, já abençoou a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você já pode sentir paz. Você já pode sentir a certeza dentro do seu coração, na sua alma, que Deus já está honrando, abençoando a sua vida e toda a sua família. Glórias a Deus. Amém.